Capítulo 2. Agora eu entendo. Durante os 2 meses seguintes, Darian cruzou planícies devastadas, cidades em ruínas e desertos envenenados. O traje tecnológico o mantinha firme. E Lyra, a inteligência artificial criada por seu pai, era sua guia, companheira e radar. A cada novo dia, uma missão. Eliminar, sobreviver, encontrar. Robôs sentinelas patrulhavam. Em cada encontro, Darian atacava com precisão. Sua espada de 2 gumes, forjada para decepar metal, rasgava as armaduras dos inimigos como papel. Ele era ágil, forte, estrategista. Até que, numa tarde cinzenta, ele ouviu gritos. Seguiu o som e encontrou um pequeno assentamento em chamas. Sentinelas cercavam um grupo de sobreviventes, atirando com precisão cruel. Humanos corriam, caíam, choravam. Darian não hesitou. Saltou da encosta de um prédio destruído, caindo como um raio verde. A lâmina brilhou ao sol e, em segundos, 3 sentinelas estavam ao chão, partidos ao meio. Multiplicar força em 10 vezes. Confirmado, disse Lyra. Com cada golpe, ele lembrava da promessa feita a Beth. Lembrava da dor de perder os pais. Em poucos minutos, a batalha terminou. Havia fogo, fumaça, silêncio. E então olhos espantados se abriram no meio do caos. Homens, mulheres e crianças saíram de seus esconderijos. Estavam vivos, porque ele estava ali. Darian guardou a espada nas costas. Uma garotinha, suja de poeira, olhou fixamente para o peito dele, onde a folha metálica cintilava no traje. Ela apontou com os olhos arregalados e disse: "Mãe, olha, ele é o Homem-Folha." O silêncio virou suspiro. E o suspiro virou esperança. É verdade. Ele tem uma folha no peito. Ele nos salvou. O Homem-Folha é um herói. E assim nasceu o nome. O Homem-Folha. Uma lenda viva, feita de carne, metal e propósito. Naquela noite, ao redor de uma fogueira improvisada, o grupo contou a Darian sobre um rumor distante. Um grupo de pessoas, escondida ao norte. Talvez Beth estivesse lá. Na manhã seguinte, com a espada nas costas e os olhos no horizonte, o Homem-Folha seguiu o caminho. Atrás de si deixou um povo com mais coragem. À frente, mais sentinelas, mais escuridão e a esperança de reencontrar Beth. Atravessando as ruínas de uma antiga cidade, Darian se depara com um bloqueio de sentinelas robóticas. Altas, blindadas, com sensores térmicos e armamento de energia, patrulham incessantemente o que restou da área urbana. Ele se esconde sob os escombros de um antigo supermercado. O som metálico dos passos das máquinas ecoa como tambor de guerra. Lyra, ele sussurra. Mapa térmico. Quantos alvos? 5 sentinelas. 4 em modo de patrulha. 1 em modo estático. Com scanner ativo, responde a IA. Sua voz fria e precisa. Darian aperta o punho. Multiplicar força em 5 vezes. Os mecanismos do traje sibilam, ganhando pressão. Músculos de metal acompanham seu corpo, o tornando um titã. Ele salta. O impacto com o solo rachado cria uma cratera e um estrondo que alerta os robôs. A luta começa. Golpes rápidos, movimentos calculados. Cada ataque visa um ponto fraco da armadura inimiga. Um por um, os sentinelas caem. Mas então, uma explosão. Uma emboscada. De entre as sombras, surge um novo modelo. Guardia Negra. Uma unidade de elite. Mais rápido. Mais forte. Darian apanha. O impacto o joga contra o muro. Sangue escorre de sua boca. O traje chia, superaquecido. Força insuficiente, alerta Lyra. Ele fecha os olhos por um instante e imagens de Beth surgem em sua mente. O sorriso dela, a folha entregue com carinho, a promessa que os dois fizeram. Multiplicar força em 10 vezes, ele murmura, mesmo sentindo o peso da decisão. O traje chia mais alto, beirando o colapso. Num último salto, ele golpeia o Guardia Negra com um soco que atravessa o peito da máquina, destruindo o núcleo. Darian cai de joelhos. O traje desliga por alguns segundos. Respira fundo. Atravessa os destroços. Ele sabe que foi apenas o começo.
Horas depois, Darian continuava sua viagem em direção ao norte, em busca de Beth. A batalha anterior o deixou exausto. A força multiplicada do traje cobrava seu preço. Seu corpo doía, os pulmões ardiam e sua respiração saía pesada. Lyra continuava analisando o ambiente em tempo real. Sinais de movimento a 400 metros. 3 drones, sem reforços por perto, disse Lyra. Darian assentiu, mas não se moveu. Sentou-se sobre uma laje caída e lentamente levou a mão às costas. Ali, presa com firmeza, repousava ela. Vindrax, sua espada de 2 gumes. A lâmina ainda não tinha sido usada. Não naquela missão. Ele a puxou. O som metálico ao sair da bainha ecoou com um peso quase cerimonial. A lâmina brilhava suavemente, refletindo a luz vermelha do pôr do sol. Era quase poético, Lyra notou. Você a manteve guardada durante a batalha anterior. Eu tinha que testar meus limites sem ela, respondeu Darian. Não posso depender sempre da lâmina. Preciso estar pronto até quando ela me faltar. E se tivesse falhado? Eu sobrevivi. Agora, não vou mais economizar. Vindrax era mais que uma arma. Era um símbolo, uma herança, uma promessa. No cabo, ele tocou a inscrição gravada por sua mãe. Lute pelo que ainda vive. Com a espada empunhada, Darian levantou-se. Sentia o peso do mundo sobre os ombros, mas a determinação em seu olhar queimava como uma estrela em meio à noite escura. Lyra. Sim, Darian. Multiplicar força e velocidade em 3 vezes. Confirmado. Os 3 drones surgiram à frente zunindo. Armados, hostis. Darian correu, mas não como antes. Agora ele era um borrão, cortando os ventos. A espada Vindrax brilhou no ar, girando com técnica e fúria. A primeira máquina foi cortada ao meio com um único golpe transversal. A segunda tentou reagir, mas Darian já estava atrás dela antes mesmo do disparo. Uma estocada. Fim. A terceira, ele pulou, girando no ar com a espada. 2 cortes, o inimigo desfeito. Tudo terminou em menos de 7 segundos. Darian ficou parado entre os destroços das máquinas destruídas. A poeira ainda caía ao redor dele. O traje parece que está enfraquecido. Bem observado, Darian, respondeu Lyra. A multiplicação constante tem desgastado o traje. E se tiver alguma falha, eu me quebro por dentro, completou ele sério. Eu sei, guardou Vindrax nas costas novamente. Ainda havia um longo caminho. Darian seguiu em silêncio pelas trilhas abandonadas da antiga cidade. Era noite agora, e a luz da lua refletia no aço frio de sua armadura. Vindrax repousava nas costas, ainda com o calor das lutas recentes. O caminho era instável, cheio de buracos, cascalho e lembranças do que o mundo já foi. Ele andava por instinto, até sentir um leve tremor sob os pés, quase imperceptível. Mas Darian, treinado como foi, percebia o invisível. Lyra detectou isso. Sim, vibração subterrânea, mas não é máquina. Então é humano. Darian se ajoelhou, observando o chão. Tocou o concreto rachado. Ele golpeou com Vindrax ao lado de uma grande placa de ferro no chão, abrindo a tampa que ocultava uma entrada subterrânea. Uma escada velha levava para a escuridão. Sem hesitar, desceu. Ali embaixo, acendiam-se luzes fracas conforme ele caminhava. O ar era úmido, denso, mas ainda havia oxigênio. Sons de vozes humanas ecoavam ao fundo, até que ele ouviu. Parado! Gritou uma voz firme. Darian virou-se lentamente. Na frente dele, uma jovem mulher com cerca de 30 anos, armada com uma lança elétrica. Seus olhos estavam arregalados. Não é máquina, murmurou ela aliviada. Você é o... Darian, disse ele tirando o capacete. Você realmente existe, o Homem-Folha. Ela o conduziu até uma sala improvisada. Ali estavam pelo menos 20 pessoas. Crianças, idosos, alguns feridos. Todos humanos. Vivos.
Sobreviventes. Alguns olhavam para Darian como se vissem um herói, outros com medo. Afinal, um homem com armadura e espada não era sinal de paz para todos. "Sou Kailin", disse a mulher. "Lidero esse refúgio. Não temos muito, mas temos abrigo, água e um pouco de alimento." Darian olhou ao redor. Pôde sentir que aquele lugar era frágil, mas era um pedaço de esperança. "Fico feliz em encontrar vocês. Tinha ouvido sobre vocês. Também ouvimos muito sobre você. Pensamos que eram apenas histórias. Há quanto tempo vocês estão escondidos?" 7 anos. "Você conheceu alguém chamada de Beth?" Kailin arregalou os olhos. "Você quer dizer Elizabeth? Ela estava conosco, junto com os pais. Era uma de nós. Mas tudo mudou há pouco mais de 2 meses. Os suprimentos estavam acabando. Os pais dela decidiram sair do abrigo subterrâneo para buscar mantimentos. Eles acharam que era seguro. Os drones de patrulha não haviam passado há dias. Mas foi um erro. Os sentinelas apareceram do nada. Mataram os 2 ali mesmo. Elizabeth ouviu os tiros e correu até eles, armada com o que pôde encontrar. Tentou lutar, mas foi dominada. Desde então, não tivemos mais notícias dela." Darian chorou amargamente. O silêncio tomou conta do abrigo. Ninguém teve coragem de interromper aquele momento. Alguns baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos em respeito. Todos estavam comovidos, não apenas com o choro de Darian, mas com o amor que transbordava em sua dor. Darian olhou para o mapa no painel improvisado. Um dos pontos marcados em vermelho estava próximo dali. "Tem um posto de controle não muito longe." "Sim, é onde eles rastreiam zonas térmicas em busca de humanos." "Obrigado pela informação. Vou até esse lugar." "Sozinho?" Kailin estranhou. "Não estou sozinho", disse ele tocando o cabo da espada. Antes de sair, Kailin o segurou pelo braço. "Você é forte, mas ainda é humano." Darian ficou em silêncio. Ela continuou. "A gente precisa de você vivo, não como uma lenda morta." Ele assentiu, e por um instante o olhar dele suavizou. "Lyra." "Sim, Darian." "Multiplicar força em 2 vezes." "Confirmado." Vindrax foi desembainhada. A lâmina cantou no ar. Ele deu as costas e começou a andar. "Onde você vai?" gritou Kailin. Sem olhar para trás, ele respondeu: "Caçar o sentinela e fazer Jack sentir que eu estou chegando." O vento cortava as ruínas da cidade como navalha. Darian corria em silêncio, seus passos ecoando sobre os escombros. O traje, ampliando sua força em 2 vezes, fazia com que ele quase flutuasse entre os destroços. Suas mãos firmes seguravam Vindrax. A lâmina vibrava, capaz de despedaçar aço como papel. No horizonte, uma torre e o posto de controle. Um dos muitos olhos de Jack espalhados pelo planeta. "Lyra, me dá leitura térmica." 5 fontes de calor humano presas em celas subterrâneas. Uma máquina ativa no perímetro externo. "Mas Darian, essa leitura é diferente." "Diferente como?" "É imenso." Ele saltou por sobre uma parede quebrada, aterrissando suavemente no chão rachado do que um dia foi um estacionamento. Então ouviu. Um passo, depois outro. Pesado, preciso. O sentinela apareceu da névoa como uma sombra viva. Era gigantesco. Seu corpo parecia esculpido de ferro escuro, com veias vermelhas pulsando sob a superfície. Seus olhos brilhavam com uma luz rubra, como se o próprio ódio o alimentasse. "Humano marcado para eliminação", disse a voz metálica, fria e sem vida. "Pode tentar", respondeu ele, sacando sua espada. O sentinela avançou. Rápido, mais rápido do que qualquer máquina comum. Darian multiplicou a força em 5 vezes. O choque foi brutal. A lâmina de Vindrax colidiu com o braço do inimigo, arrancando faíscas, mas não atravessando. "Composição: titânio carbonado reforçado", informou Lyra. "Isso explica", murmurou Darian. Ele recuou, girando no ar,
e desferiu outro golpe. Desta vez, mirando as pernas. A espada vibrou ao contato e parte da perna esquerda do sentinela foi cortada. Ele tombou, mas usou os braços para se equilibrar, girando e arremessando Darian contra um carro destruído. O impacto foi forte. O traje chiou. Força interna no limite de 80%. Recomendo cautela. Sem tempo para cautela. Darian ergueu a espada. Fechou os olhos. Multiplicar força em 10 vezes. Atenção, isso ultrapassa o limite seguro. Faz mesmo assim. A terra tremeu sob os pés dele. Darian correu num instante, mais rápido do que o olho podia ver. Saltou, girou no ar e então cortou. Um golpe só, diagonal preciso. O corpo do sentinela se dividiu ao meio, explodindo em faíscas e fogo. O silêncio reinou por um segundo. Darian caiu de joelhos. A armadura chiava. Vapor escapava das placas do peito. Ele tossiu. Estava exausto. Sistema em superaquecimento, informou Laíra. Ele se levantou com esforço. Vamos libertar os presos. Caminhou até as celas subterrâneas. Arrombou as portas. E entre os prisioneiros havia uma mulher idosa, magra, com olhos atentos. Ela se aproximou. Você é Darian, não é? Ele assentiu. A mulher sorriu. Beth falava de você todos os dias. Ele arregalou os olhos. Você conheceu Beth? Conheci. Ela foi levada há poucos dias, junto com outros que estavam presos conosco. Toda semana eles levam alguns de nós para uma prisão de segurança máxima. Disse que um dia você estaria perto. Darian sentiu um nó na garganta. A mulher lhes entregou algo, uma pequena cápsula de memória. Ela me deu isso. Disse que deveria ser seu se um dia aparecesse. Não sabemos onde é essa prisão de segurança máxima. Sinto muito, meu jovem. Ele pegou. Guardou. Muito obrigado, senhora. Darian ajudou todos que estavam ali, cuidando dos feridos e garantindo que ninguém ficasse para trás. Com determinação, os conduziu até o abrigo subterrâneo que havia encontrado anteriormente. Quando todos já estavam em segurança, Darian se aproximou silenciosamente da saída. Olhou para trás uma última vez, como quem carrega um propósito maior. Então se despediu e partiu. A noite caiu sobre as ruínas com uma serenidade enganosa. No interior de um abrigo improvisado, Darian estava sentado em silêncio. O capacete do traje repousava ao lado, a armadura ainda fumegava discretamente após o combate. As mãos dele, agora nuas, seguravam a pequena cápsula de memória entregue pela senhora. Laíra, você pode projetar o conteúdo? Sim, Darian, preparando a exibição. Uma luz suave se acendeu à frente. A imagem começou a tomar forma, tremida, como se tivesse sido gravada às pressas. E então, ela apareceu. Beth, com o mesmo brilho nos olhos. Os cabelos estavam presos de qualquer jeito e havia marcas de cansaço no rosto. Mas seu sorriso, aquele sorriso ainda era o mesmo. Se você está vendo isso, Darian, então você sobreviveu. Eu sabia que sobreviveria. Ele segurou o fôlego. Muita coisa aconteceu, meu querido. Meus pais morrerem e eu fui capturada. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar que você estava lá fora. Você foi treinado para isso. Preparado desde menino. Mas mais do que isso, você tem um coração lindo. Ainda carrego uma esperança. Beth estendeu a mão para fora da câmera e então mostrou. A folha. Guardei a segunda. Você tem uma. Eu tenho a outra. Se um dia pudermos reunir as duas de novo, talvez isso signifique que o mundo ainda tem uma chance. A imagem tremeu. Preciso encerrar. Se cuida, Darian. Você é meu herói. A gravação se apagou. Darian não disse nada por longos minutos. Apenas encarou o vazio. Depois fechou os olhos, respirou fundo e se levantou. Laíra. Sim? Quero o mapa mais detalhado que conseguir da Zona Proibida, Setor Leste. Será onde iremos procurar Beth e outros. Hoje à noite, recomeçaremos a procura nessa região, que ainda não exploramos.
Entendido. Iniciando o escaneamento de satélites abandonados e rotas subterrâneas. Será perigoso. Nada mais perigoso que perder quem a gente ama. Ele olhou para a folha guardada em seu traje. E então, como um sussurro carregado pelo vento, uma lembrança veio. Memória. Você tem certeza, Darian? Perguntou Beth com a voz embargada. E se a gente nunca mais se encontrar? A gente vai se encontrar de novo, ele respondeu. E da próxima vez eu vou estar vestindo o traje e vou te proteger, como você sempre me protegeu, mesmo sem perceber. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e então, sem aviso, subiu em uma árvore comum que já tinha deixado cair quase todas as folhas. Restavam apenas duas, verdes e firmes. Sabe por que essas folhas são especiais, Darian? Por quê? Porque são as últimas dessa árvore, e mesmo assim, elas não caem, elas resistem. Com cuidado, ela colheu as duas, desceu do galho e parou diante dele. Uma é minha, e essa é sua. Entregou a outra a ele, com um olhar cheio de significado. Um dia você vai entender. De volta ao presente, Darian sussurrou para si mesmo. Agora eu entendo. Ele prendeu a espada Vindrax nas costas. A noite ainda era longa, mas a guerra estava em seu sangue.